Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 19. Onde tudo começa. É evidente que quando Moisés desce do monte de Deus, Israel está completamente entregue à idolatria, apesar de ainda reconhecerem que Yahvé os salvou e libertou do Egito. Como discutimos, a idolatria está enraizada em desobedecer ao que Deus já nos revelou claramente. Se confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas somos claramente desobedientes à autoridade dele. Isso se torna a forma mais enganosa de idolatria. Voltemos ao exemplo hipotético da nossa equipe na Messenger Internacional. Quando Tim volta ao escritório e vê a festa rebelde, ele fica furioso com Jordan. Entretanto, Jordan poderia facilmente dizer ao Tim: mas estamos fazendo exatamente o que John e Lisa nos pediram para fazer. Criamos um ambiente divertido. Como Tim responderia: sim, John e Lisa realmente querem um ambiente divertido, mas e quanto às outras instruções que nos deram? 9 horas de produtividade num período de 8 horas, disponibilidade para qualquer pessoa que entra em contato conosco, bater metas diárias e todo o restante. Vocês isolaram e focaram em um aspecto do que eles pediram e negligenciaram todas as outras instruções. Já fizemos algo parecido na Igreja Moderna? Creio que encontramos certas instruções no Novo Testamento que nos atraem. Temos proclamado que somos salvos pela graça através da fé, e não podemos conquistar essa graça porque é o favor de Deus. Temos enfatizado amar uns aos outros, curtir a vida, servir uns aos outros, cantar novas músicas de louvor e adoração, ser relevante, executar boa liderança e criar uma comunidade saudável. Proclamamos tudo isso com paixão fervorosa. Tudo isso são boas práticas e são apoiadas pelo Novo Testamento. Porém, será que estamos negligenciando a importância da submissão, santidade, pureza sexual e abstinência de outros pecados como a pornografia? Será que temos avisado aqueles que amamos para que fujam do homossexualismo, da fornicação, da bebedeira, das piadas ofensivas, das más conversações, da falta de perdão, da amargura, da fofoca e dos outros vários mandamentos, instruções e avisos encontrados no Novo Testamento? Será que conseguimos focar nos aspectos das palavras de Jesus que não combinam com os padrões estabelecidos e as perversidades da nossa sociedade? Será que podemos criar um Jesus que não confronta os caminhos ímpios da nossa cultura? Será que podemos evitar abordar o que ele odeia e apenas proclamar as palavras de Jesus que a sociedade julga admiráveis? Podemos alargar o caminho e o portão que levam à vida? Podemos acreditar que
Se uma pessoa simplesmente recita algumas palavras mágicas, está automaticamente salva? Será que criamos um Jesus falsificado diferente daquele revelado por todo o conselho das Escrituras? E estamos ignorando de propósito as questões desafiadoras do Novo Testamento? Paulo faz uma declaração que nenhum de nós deve ignorar. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Atos capítulo 20, versos 26 e 27. Paulo não pregava somente as palavras agradáveis do Evangelho, mas fazia questão de declarar tudo o que Deus quer que saibamos. Ele não era como nosso coordenador, que informou a nossa equipe apenas sobre o aspecto divertido do que eu e Elisa queríamos. A palavra de Paulo na versão Almeida, revisada e corrigida, dizem: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E a nova tradução da linguagem de hoje diz: não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Se evitarmos compartilhar os ensinamentos desconfortáveis do Novo Testamento, não poderemos dizer como Paulo disse: se algum de vocês se perder, eu não sou responsável. Na realidade, o contrário poderá até ser verdade se retivermos porções chaves do Novo Testamento. Estava em nosso poder compartilhar a verdade completa, mas nós a evitamos. Será que estamos preocupados com a possibilidade de as pessoas não voltarem no próximo culto, na próxima reunião ou no próximo grupo pequeno? Agora que já faz anos que a nossa cultura cristã tem evitado importantes questões de caráter abordadas nas Escrituras, estamos colhendo os frutos da nossa negligência. Infelizmente, muitos estão num caminho rebelde. Poderíamos dar inúmeros exemplos a respeito disso. Um que vem à minha mente é uma ministra muito influente e conferencista famosa cujos livros são muito populares. Em 2016, ela declarou que seu casamento estava completo, seja lá o que isso significa. Divorciou-se do seu marido e, na época em que escrevo este livro, está noiva e morando junto com outra mulher. Ela informa regularmente aos seus seguidores da vida delas juntas. Numa postagem, compartilha uma foto em que recebe um beijo carinhoso de sua companheira e comenta como sua jornada de vida a levou a esse relacionamento e que cada parte dele é santa. Não é assim que a palavra de Deus o descreveria. Meu coração fica partido por ela. Aqui está uma ministra do Evangelho, que realmente acredita que está certa diante de Deus e tem o desejo de ajudar, servir e amar pessoas, mas está genuinamente enganada. O que é ainda mais desconcertante são os incontáveis comentários favoráveis e de apoio feitos por centenas de milhares de seguidores. As postagens dela indicam que ela está representando Deus e seus seguidores concordam. Através de toda essa jornada, sua popularidade tem crescido, não diminuído. Isso é de partir o coração.
doloroso, trágico e de dar medo, tudo ao mesmo tempo. Em outra situação trágica, um dos líderes evangélicos mais conhecidos nos Estados Unidos anunciou recentemente a todos seus seguidores e toda a sua igreja que nós deveríamos aceitar casais homossexuais como seguidores genuínos de Jesus. Ele disse que tomou essa decisão após passar bastante tempo com casais homossexuais e descobrir que o relacionamento deles funciona do mesmo modo que o de homem e sua esposa. A única possibilidade de chegar a essa conclusão é eliminando voluntariamente versículos do Novo Testamento e ignorando toda a narrativa bíblica. Como no caso de Arão e o bezerro de ouro, multidões serão desviadas da verdade pela proclamação desse líder. Isso é um engano trágico, devido à falsificação de Jesus, que surgiu da nossa filosofia ministerial do Ocidente. Fica cada vez mais difícil para as pessoas encontrarem o autêntico Salvador. Temos que perguntar: esse é o verdadeiro Jesus? Esse é o amor de Deus? O amor genuíno é unicamente definido por bondade, paciência e caridade? Todos esses atributos são verdadeiros e também populares na nossa sociedade. Entretanto, podemos simplesmente ignorar como o amor é definitivamente definido pela palavra. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versos 3. Será que nos acomodamos apenas com um conselho parcial do Novo Testamento para encontrar a nossa definição de amor? A necessidade de arrependimento. Esse evangelho rebelde é um resultado da ausência de arrependimento? Será que aquela ministra e autora, o pastor e muitos outros foram avisados para afastar-se do pecado a fim de seguir Jesus? Ou apenas lhes disseram para simplesmente fazerem aquela nossa oração padrão: Jesus, venha para a minha vida e torna-me um cristão? Veja as palavras de Paulo. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versos 20 e 21. Apenas uma mensagem. O primeiro passo é a necessidade de se arrepender do pecado. O arrependimento é obrigatório para se tornar um filho de Deus, não opcional. Porém, frequentemente, deixa de ser mencionado em nossos típicos apelos e explicações à salvação. Alguns anos atrás, no primeiro dia de um jejum, eu ouvi o Espírito Santo dizer: leia Marcos capítulo 1. Li ansiosamente o capítulo inteiro e não obtive nenhuma revelação diferente das outras vezes. O Espírito Santo disse: leia de novo. Eu li e mais uma vez não enxerguei nada novo. Ele disse as mesmas palavras 3, 4 e 5 vezes. Li novamente várias vezes. Mesmo assim, nada. Isso continuou por aproximadamente 7 vezes.
Por fim, li na velocidade de uma lesma, e dessa vez a frase de abertura saltou da página: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1, verso 1. As palavras seguintes eram a chave. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. O mensageiro era João Batista. Seu ministério era um batismo de arrependimento. Batismo significa total imersão, não parcial. A mensagem de João de total arrependimento é o começo, ou o local de início do Evangelho. Ninguém pode entrar num relacionamento genuíno com Jesus sem começar pelo arrependimento verdadeiro. O Espírito Santo então falou comigo. O ministério de João está bem no início de cada um dos evangelhos. A história de João não está num livro do Antigo Testamento, pois sua mensagem é uma parte vital do Evangelho do Novo Testamento. Em seguida, o Espírito me guiou até estas palavras de Jesus: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus capítulo 11, versos 13. Eu dei um pulo do meu assento e gritei: caramba, é verdade! Jesus não disse, pois todos os profetas e a lei profetizaram até mim, Jesus Cristo. Não, porque a mensagem de João de arrependimento completo é o início do Evangelho do Novo Testamento. Não entramos num relacionamento com Jesus a menos que tenhamos nos arrependido completamente dos padrões de pecado que conhecemos. O arrependimento é a porta da frente. Lembra-se da nossa história sobre Justin e Ângela e a estranha ideia dela sobre o casamento? Ela nunca deixou seus ex-namorados. Ela amava Justin profundamente. Ele era o seu favorito e ela planejava passar a maior parte do tempo com ele. Entretanto, ela nunca havia sido informada que, a fim de entrar numa aliança de casamento com Justin, seria preciso cortar laços mental, emocional e fisicamente com todos seus ex-namorados. Essa decisão seria o começo ou lugar de início de sua capacidade de entrar numa aliança com Justin. Ela ficou chocada quando ele ficou com raiva de seus planos de sair com Tony. Por que ele está tão bravo? Ela ficou pensando. Ele está com ciúmes? Sim, ele estava com muito ciúme e deveria estar. Deus tem ciúme de nós e está certo que tenha. Entramos numa aliança com ele. Então, como podemos trazer outros amantes? Não é coincidência que as primeiras palavras de João nas Escrituras sejam: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus capítulo 3, versos 2. João é o único dizendo isso? Será que sua mensagem é isolada e não é dita pelos outros mensageiros do Novo Testamento? Não mesmo. As primeiras instruções de Jesus são: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 4, 17. O nosso Senhor e Rei sabia que arrependimento é o passo necessário
e crítico para ter um relacionamento duradouro com Deus. Incrivelmente, esse é o critério que ele usa para determinar se uma pessoa pertencia a Deus ou não. Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde havia feito a maioria de seus milagres, pois não haviam se arrependido de seus pecados, nem se voltado para Deus. Mateus capítulo 11, verso 20. Se tudo que uma pessoa tem que fazer para ser salva é voltar-se para Deus, então isso seria tudo que Jesus teria apontado. Porém, assim como Ângela teve que abandonar seus ex-namorados a fim de se entregar completamente a Justin, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados a fim de nos entregarmos a Jesus. Vemos essa mensagem repetidamente, pois é a principal missão do ministério de Jesus. Ele declara: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 32. O arrependimento não é opcional. Jesus fez a seguinte declaração a um grupo de pessoas: se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas capítulo 13, versos 3. Aqui está a verdade. Não tem como voltar-se para Deus sem arrependimento. Vamos avançar a fim de ver como os discípulos de Jesus compartilham o Evangelho. Isso é o que declaram em sua primeira missão sozinhos. Então, os discípulos foram e anunciaram a todos que deviam se arrepender dos seus pecados. Marcos capítulo 6, versos 12. Preste atenção na palavra todos, já que não há salvação sem arrependimento. É necessário que tenhamos que anunciar a todos. Até mesmo o homem rico, que estava queimando no inferno, sabia da importância de se arrepender do pecado. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Lucas capítulo 16, versos 30. E depois da ressurreição, a mensagem mudou? Lucas registra a aparição de Jesus a seus discípulos. Ele repreende a dureza de seus corações e depois abre o entendimento deles. Em seguida, recita o que os profetas predisseram sobre ele. Está escrito que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, versos 47. Os profetas predisseram que o perdão só poderia ser encontrado no Salvador se houvesse arrependimento primeiro. E o apóstolo Pedro seguiu o exemplo. Veja suas primeiras palavras ao instruir os seguidores sedentos sobre como serem salvos no dia de Pentecostes. Arrependem-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberam o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Mais uma vez, não há como voltar-se para Deus sem se arrepender primeiro. E quanto a Paulo, será que ele alterou sua mensagem aos gentios? Não mesmo. Não fui eu desobediente à visão celestial.
preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos 26, 19 a 20. Veja que as palavras de Paulo não sugerem nem dizem que é uma boa ideia se arrepender. Ele ordena que todos se arrependessem e se voltassem para Deus. Paulo explicou que o próprio Deus apresentou isso como requisito para que todos, judeus ou gentios, viessem à salvação. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Atos 17, verso 30. Se examinarmos os ensinamentos fundamentais de Jesus Cristo, sem surpresa, veremos que o primeiro na lista é, adivinha? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Hebreus capítulo 6, verso 1. Eu não apresentei todos os exemplos do Novo Testamento em que esse mandamento é dado, mas listei o bastante para mostrar a importância de arrepender-se do pecado. Não há como colocar fé no nosso Senhor Jesus Cristo a menos que haja primeiro arrependimento da desobediência voluntária a Deus. Então, nós não podemos nos tornar cristãos se estivermos deliberadamente presos à pornografia. Não podemos nos tornar crentes se nos recusarmos a parar de ter relações sexuais com nosso namorado ou nossa namorada. Não podemos nos tornar cristãos se nos recusarmos a deixar o homossexualismo. Não podemos nos tornar crentes se nos recusarmos a abster-nos de fraudar o imposto de renda. Não podemos nos tornar seguidores de Jesus se nos apegarmos à perversão de gênero. Não podemos nos tornar cristãos se nos recusarmos a abandonar a falta de perdão. E essa lista está longe de ser exaustiva. Ao insistirmos em nos apegar a partes limitadas do que o Novo Testamento ordena, criamos um Jesus falsificado. Há engano em nosso coração e a nossa fé é apenas uma imaginação. Somos avisados. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago, capítulo 1, versos 22. Como as pessoas saberão dessa verdade se nós não a proclamarmos? Como líderes, devemos presumir que irão descobrir? Se o nosso único apelo a essas pessoas for: você está longe de Deus? Ele está esperando que você venha para casa. Faça essa oração comigo. Será que isso é amá-las verdadeiramente? Se essa for a nossa abordagem, estaremos fazendo o que a família ou os amigos de Ângela fizeram ao instruí-la sobre o casamento. Deixaram de informá-la de que, a fim de se casar com Justin, teria que abandonar seus ex-namorados. Será que acharam que ela eventualmente descobriria? Agora Ângela estava confusa e perplexa. E Justin, aquele que a ama
e tem um compromisso verdadeiro com ela, está bem chateado. Não importa a audiência, há apenas um verdadeiro evangelho que tem que ser apresentado da seguinte forma: primeiro, arrependimento de todo pecado voluntário e depois voltar-se a Deus. Não há fé verdadeira a menos que haja arrependimento. O modo contemporâneo de anunciar o Evangelho é fazer com que as pessoas creiam e orem, e depois abandonem o pecado, semanas, meses ou até anos ao longo da estrada. Porém, será que talvez não haja motivação para se arrepender depois, pois as pessoas acreditarão que já são salvas? Ângela lamentou não ter conhecido a verdade antes de ter tomado a decisão de se casar com Juste. Da mesma forma, nós somente geramos membros conflitantes quando não lhes dizemos a verdade sobre o que é preciso para serem salvos. Entre em ação. O Novo Testamento apresenta uma mensagem clara. Não há salvação sem arrependimento do pecado. Você não pode se casar com Jesus enquanto ainda estiver num relacionamento com o mundo. Você tem que morrer para a sua vida antiga a fim de começar a nova. Se você passar algum tempo sendo um comunicador, logo aprenderá que precisa deixar os pontos mais importantes muito claros. Se não fizer isso, a sua audiência provavelmente entenderá mal e o propósito da sua comunicação será perdido. Deus sabe disso. É por isso que Ele deixou isso tão claro. Nós temos que nos arrepender. Até agora, você provavelmente já se arrependeu várias vezes enquanto lia este livro. Mas como este capítulo reforça a importância do arrependimento? Que diferença faz na sua vida agora que você sabe disso? Como muda a forma como você interage com o mundo, as pessoas que amam ou os perdidos? Peça que Deus lhe mostre uma ação específica que você pode introduzir na sua vida em resposta à importância de se arrepender. Como sempre, escreva o que ele lhe disser, inclusive o seu plano de como cumprir essas ações. Até o próximo capítulo.